Queridos, vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Já oramos, já demos graças a Deus aqui pela oportunidade. E vamos fazer uma breve meditação nesse texto, como eu disse, um texto muito conhecido por todos nós, quando falamos a respeito da vontade de Deus, né? E na verdade, nós como cristãos sempre queremos entender essa vontade de Deus sobre a nossa vida, né? Eu acredito que se tivéssemos assim o pleno entendimento a respeito dessa vontade, as coisas com certeza seriam muito mais fáceis para nós, né? Vamos fazer isso, aquilo, tomar decisões na nossa vida, automaticamente iremos, não, essa é a vontade de Deus, essa não é. Muitas das vezes ela é muito clara, isso é fato, é muito claro a vontade de Deus sobre nossas vidas, né? Por outro lado, ela é um tanto muito implícita, aí cabe a nós ter um respaldo bíblico para algumas decisões. Algumas vezes devemos encarar mesmo a situação para poder lá na frente entender qual que era a vontade de Deus. E ela traz sobre nós algum benefício, obviamente, um amadurecimento, o exercício da fé em Deus, né? A maturidade acerca da nossa postura cristã diante de Deus e também diante dos homens. Não é verdade? Todos desejam que a vontade de Deus se manifeste boa, né? Sim ou não? Todos nós queremos que ela seja agradável. Como disse o irmão Nelinho aqui, né? Damos graças a Deus em todas as coisas. É bíblico, é a palavra de Deus que nos ordena. E muitas das vezes queremos que ela seja boa para poder darmos graças a Deus. Mas damos graças também nos momentos difíceis, nos momentos de adversidade, né? Mas queremos que essa vontade sempre se manifeste de uma forma muito gloriosa sobre nós, perfeita, agradável. E isso é muito comum a todos nós. Mas, frequentemente, achamos que a vida não está sendo boa, agradável. E, na maioria das vezes, está muito longe de ser perfeita. Muito longe mesmo, principalmente dentro da nossa expectativa. Por exemplo, o cenário que estamos vivendo hoje, né? Se olharmos uma visão humana acerca daquilo que nós esperamos, queremos, né, que estejamos envolvidos, aparentemente está muito longe de ser agradável, né, a Deus. De estar de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes questionamos isso, especulamos, né? Será que realmente isso é da vontade de Deus? Isso dá muito pano para mangas, né, de muitos críticos acerca da teologia, a respeito desse Deus autoexistente, desse Deus todo-poderoso, né? As pessoas começam a questionar: que Deus é esse? Que Deus é esse que permite que as pessoas sejam acometidas deste mal, né? Que muitas pessoas percam suas vidas, muitas crianças inocentes, tantas pessoas boas, né, têm sua vida ceifada diante de um mal. Muitas das vezes também achamos que o mal que está nos acometendo, ele só vai agredir as pessoas que estão debilitadas fisicamente, né, que não estão saudáveis, que estão acometidas de uma enfermidade, quando de repente somos pegos de surpresa. Alguém que aparentemente muito saudável, alguém que fazia exercício, alguém que se alimentava bem, também teve sua vida ceifada. E aí é onde, muitas das vezes, Deus é colocado contra a parede. Mas por que Deus? Era uma pessoa que se cuidava, era uma pessoa que se alimentava bem, né? E a gente faz esse comparativo, né? De repente nos pegamos fazendo o seguinte: poxa, mas tem uma pessoa ali que bebe, que faz isso, que faz aquilo, tem uma vida desregrada e está ali. Parece que no nosso entendimento, por que Deus não levou ele então? Né? Por que Deus não levou aquela pessoa que leva uma vida totalmente desregrada? Teve que levar uma pessoa que vive uma vida saudável, um pai de família, um homem trabalhador. Então, conclusão, nossa, Deus foi injusto. Será que isso foi a vontade de Deus? É um tempo meio difícil para nós, né? Todo tempo vem uma interrogação
né, na nossa mente, olhamos para a Bíblia e falamos, meu Deus, que situação é essa? Agora ficamos nós encurralados. Será que devemos entregar nossa vida totalmente a esse Deus que parece, é o que muitos dizem, que parece que está perdido nas suas decisões? A verdade é que chegamos a um passo da incredulidade, quando temos esse tipo de especulação, esse tipo de dúvida a respeito da vontade de Deus. Observe o texto que foi lido, por exemplo, no início deste culto. O texto que Nelinho falou é um texto poético, é um texto que narra a vida de um homem ímpio, ou de um homem justo, que entrega a sua vida no lugar de homens ímpios. É um homem que, aparentemente, aos olhos da sociedade, não tinha mal nenhum. O próprio homem a qual Jesus foi levado diante dele, diz, eu não vejo mal nenhum nesse homem, eu lavo minhas mãos, quem está julgando são vocês, né? Porque, afinal de contas, eles tinham as suas motivações. Mas o próprio Pilato diz, eu não tenho nada contra ele, não é verdade? É um homem justo, é um homem que trabalha, tem sua vida comum, é um homem que paga seus impostos. Jesus fez isso, ele pagou seus impostos a César, o que é de César, e a Deus o que é de Deus, né? Então, porém, o texto diz que ele, como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Agora, para nós, vem uma revelação plena de que este homem foi levado porque ele tinha um propósito maior. E sabe qual que era esse propósito? Fazer a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus. E ainda assim, se colocarmos a vontade de Deus diante dessa situação e formos especular humanamente com a nossa perspectiva, ainda vamos dizer que Deus é injusto, pois dizemos assim, se ele é o Filho de Deus e era um homem justo, e Deus ainda o leva à morte, num sacrifício considerado na ocasião como se fosse um maldito, um malfeitor, ainda é injusto. Porém, queridos, é com os olhos espirituais que devemos enxergar isso. A vontade de Deus era que a todos aqueles que ele amou de antemão fossem justificados através desse sacrifício. Agora, se não tivermos esse entendimento, jamais vamos entender a vontade de Deus. Mas Jesus sabia. Jesus conhecia, tanto que nada fez parar na sua caminhada. Nem mesmo as chibatadas que ele levou, como o irmão Nelinho falou. Tanto que ele falou, né, o propósito de Cristo era entregar o Espírito a Deus, mas também o propósito de Cristo era cumprir a vontade do Pai, nada o poderia parar, nem 50, nem 30, nem 20, nem 100, nem que fosse o dobro disso de chibatada. O propósito de Cristo era fazer a vontade de Deus, que era padecer na cruz, por amor aos seus irmãos. A questão ali não é na quantidade, né, Nelinho? Porque, que nem ele falou, se fosse na quinta, ele já tinha arregado. E se fosse na segunda, já tinha entregado também. Mas o propósito de Cristo era fazer a vontade do Pai. E para nós, quando queremos entender a vontade de Deus, ficamos comparando o que é a vontade de Deus naquilo que nós vivenciamos. Como, por exemplo, as questões de saúde, né? Ao ter a compreensão de que agora somos cristãos, de que vivemos uma vida cristã, de contribuição na igreja, de cumprimento dos sacramentos, numa rotina de culto, achamos que estamos imunes a todos os males deste mundo. E quando de repente nos deparamos com uma questão de saúde, numa questão financeira, numa questão familiar, e aí é onde mais uma vez nos pegamos questionando a Deus. Será que isso é a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus? Então, acreditamos que somente iremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se os problemas desagradáveis sumirem da nossa frente. Ao contrário, a vida continua amarga e fora da vontade de Deus. É onde nós fazemos uma autoavaliação e dizemos, o que eu estou pecando? O que eu estou fazendo? Como se tudo aquilo que nos sobrevém de mal fosse totalmente consequência de um erro, né? Mas não conseguimos entender que muitas das vezes são essas situações que nos levam para a presença desse Deus santo e poderoso. Nenhum problema nos impede de experimentar a agradável vontade de Deus. Nenhum problema.
É como aquela velha frase que já ouvimos, né? Não, quando deixamos de ir para a igreja, quando deixamos de cultuar, quando deixamos de contribuir na obra, porque de alguma forma estamos cometendo algum pecado, né? Aquele que chamamos pecado de gaveta, que guardamos ali e ele nos acompanha, nos achamos indignos diante de Deus, e isso é normal, e tem que ser mesmo. Deveremos nos achar indignos diante de Deus por conta das nossas falhas. Porém, se for pecado, a Bíblia nos orienta à confissão e não ao afastamento, porque o pecado já foi resolvido na cruz. Se o pecado não pode nos afastar de Deus, que dirá os problemas na nossa vida? Que dirá os problemas da nossa rotina? Que dirá o cenário que estamos vivenciando? Pelo contrário, tudo isso manifesta a glória de Deus, tudo isso testifica a palavra de Deus e toda a verdade que ela nos diz acerca do fim dos tempos. Irmão Nelinho, por isso que eu falei que ele pregou, ele fez um panorama de tudo que está acontecendo e tudo aquilo que irá acontecer, porque ele falou embasado na palavra de Deus e disso não podemos fugir. Eu acho que nós já entendemos quando falamos a respeito da vontade de Deus. Mas a verdade é que nós queremos circunstâncias favoráveis para poder identificar que estamos vivendo a vontade de Deus. Queremos circunstâncias agradáveis. Queremos circunstâncias confortáveis. Queremos que o mal esteja assolando o mundo, mas a nossa casa está tudo abastecido, estamos com a vida financeira tranquila. E aí olha só como é que Deus está nos guardando. Olha só como Deus tem provido na nossa vida, né? Olha só a conclusão que nós temos, baseada em quê? Baseado nas questões materiais. Com a visão materialista que nós temos, baseado no conforto da nossa casa. E, na verdade, nem sempre é assim. Deus nos garante o livramento não da situação, mas sim na situação. Deus nos garante o fortalecimento em meio à adversidade. O apóstolo Paulo entendeu isso. No meio das suas viagens, nas perseguições, apedrejamento, e corre para um lado e para o outro, uma hora debilitado, outra hora perseguido pelos homens, outra hora jogado do barco, e daqui a pouco ele entende que é o seguinte, ele diz, olha, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Ele entendeu que era nas adversidades que Deus manifestava o seu poder. E é o fato de ele entender que estava forte, ele não era uma questão pessoal da sua força física. Olha como eu estou resistindo a tudo aquilo que fui acometido. Eu estou aguentando porque eu sou forte, porque eu sou viril. Nada disso, ele disse, porque ele entendeu porque Deus era com ele. Era Deus que conduzia a sua vida, era Deus que guardava. Então ele entendeu, quando eu estou fraco, humanamente, o apóstolo Paulo, estou fraco, debilitado, Deus vem e me fortalece. Aí é que eu sou forte. O apóstolo Paulo entendeu isso. Então, a conclusão óbvia é a seguinte, é a minha entrega a Deus é quem produz em mim algo de bom, perfeito e agradável, que não é condicionado às circunstâncias contrárias. A questão não está no mundo externo, nas questões materialistas, no meio em que eu vivo, se está bom ou se é ruim, mas está dentro de nós, ou seja, pelo Espírito Santo que foi derramado sobre as nossas vidas. É na intensidade que me relaciono com Deus. Apóstolo Paulo, no capítulo 12, por isso que no texto de Romanos capítulo 12, ele fala de um entregar-se a Deus, que nos leva a um lugar de plenitude e gozo, que faz com que essa vontade boa e agradável, que é perfeita também de Deus, se manifeste em nós. Quando o apóstolo Paulo, ele chega ao capítulo 12, depois de falar sobre a ação salvadora providenciada por Deus aos homens, inicia aqui um requerimento acerca dos seus irmãos. Ele requer uma resposta ante tudo o que Deus já fez por eles, ou o que fez por nós. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito do sacrifício de Deus, da sua soberania, ele fala a respeito da intercessão do Espírito Santo. Ele, no capítulo 8, ele fala que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora ele chega no capítulo 12, ele quer dos seus ouvintes uma resposta diante de tudo isso. Ele quer uma atitude. Então ele diz aos seus irmãos, rogo-vos, pois,
irmãos, o verbo expressa uma súplica, um grito, algo que vem da alma, do espírito, que vem de dentro. Ele está dizendo assim, olha como vocês viram tudo aquilo que eu falei a respeito do sacrifício, na verdade vocês foram testemunha, muitos foram, daquilo que Deus fez, do seu sacrifício, da sua entrega, de tudo aquilo que Ele passou, do seu flagelo. Daqui para frente, não basta apenas ser ouvinte, não basta, isso não vai preencher a sua vida, isso não vai te dar força, isso não vai te dar, não basta apenas ouvir e simplesmente desconsiderar todo o acontecimento. Requer uma resposta clara ao que Deus, a tudo aquilo que Deus fez, a obra salvadora de Cristo. Então chegou a hora, queridos, de vocês reagirem. Chegou a hora de vocês reagirem. Tem que trazer à mente uma reflexão, você tem que parar para entender toda a obra de Deus e como que ela se aplica nas vossas vidas. E eu acho que é exatamente isso que a igreja, neste momento, deveria fazer. Exatamente isso. Muitas das vezes nos apegamos no momento de angústia, de aflição, de questionamentos, de especulações, de incertezas, como é que vai ser amanhã, como é que eu vou viver agora, como é que vai ser daqui para frente. Algumas pessoas já simplesmente abandonaram tudo, elas, olha, agora isso aqui nunca mais vai acabar, e daí para pior, ela não tem uma atitude, uma postura de se colocar de pé, de enfrentar a vida, de enfrentar a situação, mas ao mesmo tempo de clamar a Deus para que a situação mude, para que Ele dê forças, elas simplesmente se entregaram. Nessa hora não adianta uma motivação meramente psicológica, tipo, não, você pode, você consegue, né, que a psicologia humana oferece, você é mais que vencedor, né? Você é uma pessoa batalhadora, você é uma pessoa guerreira, uma pessoa que já passou por situações difíceis e venceu, agora você não pode se entregar nesse momento. Você é uma pessoa que tem filhos, que tem família, olha para os seus filhos. Acredito que não é essa a psicologia que devemos ouvir. Não é esse o conselho. O conselho para a igreja é: olhe para o que Cristo fez. Olha o que Cristo se submeteu. Ele foi à cruz, Ele era o Deus vivo, um Deus eterno, um Deus todo-poderoso que abriu mão daquele momento para poder vir neste lugar. O Verbo encarnado, como o pastor Cleilson mencionou na outra pregação, Ele tabernaculou, se fez homem, se submeteu a todas as adversidades possíveis para cumprir o propósito da vontade de Deus, que era justificar aqueles que o Pai entregou a Ele. E Ele sabia que ia para a cruz. Ele sabia que iria morrer, porque afinal de contas Deus estava irado conosco, com a humanidade, porque transgrediu a sua lei, foi de encontro à sua vontade, transgrediu, se tornando inimigo de Deus, querendo viver uma vida totalmente autônoma, à parte de Deus. E Deus estava pronto para derramar o cálice da sua ira, mas de repente Cristo, Ele se levanta e diz: Pai, o que precisa ser feito é saciar essa sua ira. Deus diz: sim, mas tem que ser um deles, foram eles que me agrediram. Mas tem que ser um sacrifício perfeito, e eu olho, não tem ninguém que possa saciar a minha ira. Então eu vou derramá-la. No Jesus, não, Pai, eu vou vou representá-los, vou cumprir a tua vontade, vou cumprir a tua lei, mas você vai ter que morrer. Como aprendemos, como fomos relembrados mais uma vez aqui, né? Jesus diz: amém. Que assim seja. Porque era Deus Pai que estava falando. Então Ele vem,
Apóstolo Paulo entendeu tanto isso que no decorrer da sua frase, após ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, ele diz, olha, eu suplico a vocês. Aí ele chama nesse momento para que os seus ouvintes retrocedam na sua mente. Ele diz, pelas misericórdias de Deus. E que misericórdia é essa? É exatamente esse momento, o momento em que Deus coloca o seu coração na nossa miséria. Eu rogo por aquilo que Deus fez, meus queridos. Pela bondade de Deus, por sua justiça, no momento em que nós já estávamos destinados à condenação, Deus se compadeceu de mim e de você. É por isso que eu rogo. Não adianta ficar só especulando, não adianta ficar só, eu ouvi o evangelho, agora vou viver a minha vida. Não, foi feito um sacrifício que transcende para a eternidade, que atende à vontade de Deus, que sacia a ira de Deus sobre nós. Nós que outrora éramos inimigos, agora por conta dessa iniciativa da parte de Deus, nós fomos justificados, nós fomos sarados, foi derramado sobre nós o Espírito Santo de Deus. É por isso que eu rogo, isso é misericórdia, isso é graça, isso é justiça, isso é bondade de Deus. O apóstolo Paulo clama com uma única palavra, rogo pela misericórdia de Deus. Por essa misericórdia sem fim, é que Paulo roga para que deixamos que seja gerado dentro de nós esse casamento, podemos dizer assim, da nossa vontade com a vontade revelada. Somente pela misericórdia que nós podemos apresentar diante de Deus, podemos ser transformados e viver essa vontade tão maravilhosa. No Antigo Testamento, nós já sabemos, isso é história, é Bíblia, né? O sacrifício, por exemplo, de animais, era um animal imolado em cima do altar, ele era material para que trouxesse a mente daquele que oferecia o sacrifício, né? O ato, ele se colocasse naquele lugar, é como se ele dissesse aqui, é como se fosse eu, morrendo, mas eu ofereço ao Senhor para que eu receba o seu perdão. E foi exatamente isso que Cristo fez. Ele se ofereceu em sacrifício. Agora o apóstolo Paulo chama a atenção para os seus ouvintes. Ele roga-vos para que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo. Por que vivo, Paulo? Porque aquele que tinha que morrer já morreu. Aquele que tinha que morrer já morreu. Todo aquele sacrifício que representava foi válido para trazer à nossa mente essa questão de materializar, de trazer a nós esse sentimento de arrependimento, de se colocar no lugar do sacrifício e se arrepender de fato, receber o perdão de Deus. Mas tudo isso era transitório, porque aquele que verdadeiramente remia o pecado daqueles que criam nele, morreu de fato e foi na cruz. Agora não há mais necessidade de morrer, não há necessidade mais de animais, de ninguém. E nós agora, por conta desse sacrifício, estamos vivos em Cristo Jesus. Assim como a morte não pôde reter o corpo de Cristo, também não pode reter o nosso. E o apóstolo Paulo diz agora, então, use desse privilégio e ofereça o seu corpo vivo a Deus. O que você quer dizer com isso, apóstolo Paulo? Quer dizer que agora, nesse tempo, nessa oportunidade, com esse entendimento que eu tenho, a partir do momento que eu entendi todo o sacrifício de Cristo, é nesse momento e agora que eu vou fazer tudo o que eu puder para experimentar a vontade de Deus. Tudo o que eu puder para glorificar o nome de Deus. Jesus não só nos amou emocionalmente, ele não só entregou o seu coração ou os seus sentimentos por nós, ele foi traído, abandonado, cuspido, chicoteado, zombado, ferido, pendurado entre o céu e a terra e morto na cruz. Ele sofreu no corpo as angústias infernais da morte. Ele entregou o seu próprio corpo, carne e sangue na cruz por nós. O apóstolo poderia ter dito, ofereça o seu coração a Deus, né? As pessoas, eles têm esse entendimento, eles querem separar, fazer essa divisão
As pessoas acham que podem viver uma vida de qualquer maneira, e quando são questionadas a respeito da postura, dizem, não, mas o que importa é o coração. Queridos, isso é um pensamento gnóstico. Os gnósticos aqui faziam assim, não, aqui o espírito é intocável, mas o corpo eu posso fazer o que eu quiser. E muitas das vezes é assim que corremos o risco de nos encontrar. Podemos fazer alguma coisa? Não, mas o que importa é o coração. Meu coração está entregue a Deus. Se fosse assim, Paulo teria dizer agora, rogo-vos que entregue o vosso coração a Deus. Ou o seu sentimento, ou o seu pensamento. Olha, de vez em quando você pensa em Deus, que é para poder se justificar ou de repente amenizar a sua situação diante de Deus. Mas o apóstolo Paulo não diz isso, ele diz, é o vosso corpo. E quando o apóstolo Paulo diz isso, ele fala, é na sua totalidade. É no seu todo. É amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu pensamento, com todo o seu sentimento, com todo o seu coração. E aí, apóstolo, ele poderia falar diversas coisas, dar continuidade a isso, mas no final de tudo isso, a soma é na sua totalidade. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é a conclusão daquilo que Paulo espera que os seus ouvintes tenham após uma reflexão. Depois de analisar tudo, das consequências, queridos, observem, os homens foram perseguidos após a ascensão de Cristo. Foram perseguidos, foram dispersos, perseguidos por ser cristão. É impossível que alguém não tenha o pensamento, olha, será que tudo isso que nós passamos ou estamos sujeitos a passar vai ser tudo em vão? É simplesmente por uma mera confissão? Será simplesmente por uma questão política, vamos dizer assim? Observe hoje os conflitos que há entre pessoas por questões políticas. Como que as pessoas defendem um partido e defendem outro, estão dispostas ao flagelo, estão dispostas ao extremo para defender o seu partido, que na maioria das vezes nem sabe o que o partido defende, mas ele defende. O que o apóstolo Paulo espera é que na mesma intensidade possamos defender a fé que professamos. Eu não estou falando de religião. Defenda a religião, não é isso. É aquilo que professamos baseados na palavra de Deus. É aquilo que professamos. Esse é o culto racional. E aí, a consequência disso tudo é a não conformidade com este mundo. E não vos conformeis com este século. Ou seja, não tome a forma deste século, deste mundo, de tudo aquilo que o mundo levanta, de todas as filosofias, de todo conceito, de tudo aquilo que afronta a Deus, de tudo aquilo que o inimigo manipula na mente daqueles que se levantam contra Deus. Não tome essa forma. Isso é uma questão automática, queridos. Uma vez que passamos por esse processo, de entender a ação, a iniciativa de Deus em nosso favor, depois de entender isso, oferecemos o nosso corpo, ou seja, toda a nossa vida, ela é agora de maneira a fazer a vontade de Deus. Não tem como tomar partido por este mundo, ou quer seja por questões políticas ou questões filosóficas, porque nós ficamos com a palavra de Deus, porque é ela quem vai nos conduzir, é ela que rege a nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. E nós já sabemos, a palavra metanoia, é transformação mesmo, é mudança total. O apóstolo Paulo entendeu que nós agora, no ápice desse processo, nada mais temos a ver com este mundo. Isso foi dado o início de um processo em Cristo Jesus em nós, e gerar em nós uma nova criatura, um novo coração, uma nova mente, um Espírito Santo em nossa vida. E esse processo é automático
e progressivo. Mas seja transformado pela renovação da vossa mente. E aí, e só assim, experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o resultado. Se existe algum momento da nossa vida que deixamos de experimentar isso, queridos, não é uma reflexão a respeito daquilo que estamos fazendo que vai nos fazer voltar a experimentar a vontade de Deus. Mais uma vez, repito, é a nossa reflexão a respeito do que Cristo fez por nós. É abraçarmos isso com toda a intensidade, com fé. E só assim vamos vencer tudo aquilo que estamos sujeitos neste tempo hoje. Eu confesso, eu tive uma experiência recente, compartilhei com o pastor, em casa compartilhei isso, porque na questão de vendas, às vezes, uma vez a gente vende, não é bom. Tem vezes que a gente vende bem, mês retrasado não vendemos quase nada. Entendeu? Não vendemos quase nada, então a gente vai fazendo uma coisinha por fora, outra, aí contribui um pouquinho na igreja e o outro fica no bolso, porque a gente pensa assim, vai que amanhã não tem nada, né? E é dessa forma que a gente vai fazendo. E aí, esses dias para cá, eu falo, rapaz, tem que ser certinho, tem que ser certo. E aí, uma cliente pediu um nicho, né, de enfeite. Aí eu pedi R$100, ela falou, pode fazer. Fiz o nicho, entreguei, ela mandou, fez um Pix. Aí eu lembrei da Bíblia da Yasmin, que eu fiz o pedido. Né? R$71, não sei quanto é que era. Né? Aí eu falei, eu vou logo pagar antes que o dinheiro vá embora. Aí peguei o celular e aí fui fazer o Pix. Aí falei, vou colocar 75. Aí 25 eu fico, né? Quando eu coloquei 75, queridos, uma voz veio bem assim, falou para mim, e Moçambique? E Moçambique? Aí eu parei na mesma hora e eu falei, meu Deus. Lá foi os 25. Eu amém. Aí peguei o celular, mandei os R$100, mandei para o pastor. Aí coloquei, discriminei, né? Porque para ele ter o controle lá, coloquei, pastor, 75 a Bíblia, 25 oferta a Moçambique. Aí ele mandou, amém. Mas na mesma hora eu mandei um texto para ele, falei assim, pastor, eu sou muito sem vergonha. Porque olha só o que eu estava pensando, assim expliquei para ele, mas falei para ele, agora aconteceu uma coisa. Porque na mesma hora que eu fiz isso, querido, o celular vibrou. E o hábito de vibrar é você já olhar para ver, né? Mais 2 pedidos de nicho. Mais 2 pedidos. Aí o pastor vem e detona mais ainda, né? O pastor vem e fala bem assim, Deus nos envergonha nos abençoando. E eu chorei. Tá no carro sozinho. Demorei um tempo para poder entrar na casa do cliente, me recompondo. E falei, é verdade. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Um Deus fiel, apesar da nossa infidelidade. É um Deus que quando exerce a sua vontade nas nossas vidas, mesmo nós em situação de falha, ela é agradável. Ela é agradável, ela traz conforto, ela traz consolo para nós, ela traz providência para as nossas vidas, em tempos de diversidade. E mesmo que aos nossos olhos seja uma situação que nos constranja, mais uma vez, ela é perfeita. Ela é perfeita, e só quem pode fazer isso, queridos, é Deus, agindo em nossas vidas. E não adianta, como mais uma vez eu repito, não adianta eu ficar olhando para a situação, para aquilo que está acontecendo. É claro, nós estamos inseridos nela, estamos no meio dela, é inevitável que não vamos ser atingidos por ela, emocionalmente, no pensamento, enfim. Mas se eu desconsiderar isso e me voltar para Deus,
Ele vai manifestar a sua glória sobre a minha vida, sobre a sua vida. É aí que ele manifesta. Deliberadamente. E eu falei assim, eu sou sem vergonha, sabe por quê? Porque essa não é a primeira vez que Deus faz isso. Não é a primeira vez que eu ouço que Deus fez. Não é a primeira vez que eu ouço o testemunho de como Deus tem suprido na vida dos irmãos, que tem abençoado. Mais uma vez, eu preferi me apegar ao eu, né? A mim mesmo, a minha força, a minha profissão, vamos dizer assim. Desconsiderando toda a obra de Cristo. Peço perdão à igreja e a Deus também por isso. E que o Espírito Santo de Deus me conduza, me corrija, ele tem essa autonomia sobre a minha vida. Minha vida foi entregue a Deus. Foi entregue a Ele, então que Ele me reja da maneira que lhe apraz, né? E que me faça entender a sua vontade, porque eu sei que é boa, perfeita e agradável. Amém? Ficamos de pé em nome de Jesus.